Boa noite para você que está me assistindo agora, como se fosse ao vivo. Hoje essa aula vai ser gravada, mas fica tranquilo porque ela vai ter a mesma qualidade de sempre. Hoje eu vou trazer um tema muito legal aqui, cara, que é o de mapas mentais para conhecimentos específicos de concurso. Então, quando eu digo para você que na escola de concursados você consegue estudar para o concurso que você quiser, é por causa desse tipo de coisa aqui. Para quem não sabe, deixa eu explicar rapidamente. Eu me chamo Mário Tossan. Eu já passei em 10 concursos, tive muitas reprovações até chegar aí, e hoje eu uso esse espaço aqui para ensinar você como é que você chega no mesmo lugar que eu cheguei mais rápido, né? Que é se tornar concursado, ter liberdade de tempo, ter liberdade financeira, não ser demitido de uma hora para outra e ter a qualidade de vida que você tanto sonha e principalmente, né, que você merece. Essa aula fica disponível aqui por um tempo limitado e logo depois ela vai direto para dentro da escola de concursados, onde ela fica disponível junto com os prompts, junto com os materiais e junto com as minhas aulas, ensinando a você como é que você organiza os seus estudos, por onde você começa. Quem é aluno da escola de concursados também tem acesso ao meu WhatsApp para tirar as dúvidas. E aí é só você mandar a sua mensagem lá, no máximo em 24 horas eu respondo você. Vamos lá? Lá dentro da escola já tem uma aula ensinando como é que você faz mapas mentais na mão, né? E o que é um mapa mental, para quem não sabe? Um mapa mental, ele é um tipo de resumo muito visual. Ele tem normalmente uma ideia central e várias ideias em volta divididas em camadas. Quanto mais perto da ideia central, mais importante esse conceito é. E quanto mais para fora, mais ele é um detalhamento desse conceito. Vou te dar um exemplo aqui. Ó. A gente vai vir aqui no Gemini, vai apertar no botãozinho mais e vai apertar em criar imagem para a gente conseguir fazer imagem. Eu vou falar para ele, faça um mapa mental sobre atos administrativos. Melhor, sobre poderes administrativos, que é uma matéria que a gente já viu muito bem. Atos administrativos, a gente está vendo lá em direito administrativo, a gente ainda está nos elementos do ato administrativo, então pode ser que a gente tenha algum problema em entender alguma coisa do mapa. Mas poderes administrativos você já domina muito bem, então eu vou te mostrar aqui na prática como é que você faz isso. Enquanto isso, eu vou dar um golezinho aqui no meu chá e vamos lá. Ele vai levar um tempinho, porque a gente está usando uma versão gratuita, e pronto. Tá aqui, ó. Ele trouxe pra gente um mapa mental completinho, perfeitinho. Deixa eu ver se eu consigo aproximar ele. Não, tá. Acho que eu consigo aproximar assim. E deixa eu ver como é que você está enxergando. Maravilha, acho que assim é a melhor forma. Olha só o que ele traz. Aqui no meio, ele traz uma ideia central: poderes administrativos. E aí ele fala de poder discricionário, poder vinculado, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar e poder de polícia. Então todos os tipos de poder estão aqui mais perto do centro. Maravilhoso, né? E quanto mais longe do centro, aqui em volta, ó, mais menos importante é essa ideia. Não é que ela seja menos importante, mas ela é uma definição dessa ideia central. Então aqui, por exemplo, se eu quisesse dar um exemplo de poder de comando, eu puxaria uma seta para cá, né? Quanto mais para dentro da matéria eu vou, mais para fora do mapa eu vou. Então a ideia de um mapa mental é você conseguir resumir de forma muito visual. Um mapa ele não serve para você aprender a matéria do zero, mas ele é uma excelente ferramenta de revisão e de orientação dos estudos. Vamos dizer que eu nunca estudei poderes administrativos. O que eu vou fazer aqui? Eu vou olhar isso aqui e vou falar, tá bom, beleza. Poder discricionário, poder vinculado, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar e poder de polícia. E o que é cada um deles? O poder discricionário ele tem liberdade de escolha, conveniência e oportunidade, tá? Margem de apreciação. Mas você está vendo que o mapa mental ele não é o melhor caminho para você começar os estudos? Ele é um bom caminho para você revisar as coisas que você já estudou. Vou dar um exemplo, mais um exemplo aqui, ó. Faça um mapa mental comparando as principais diferenças entre poder discricionário e poder vinculado. Quando eu faço isso, eu estou forçando a inteligência artificial
a me entregar uma coisa que talvez eu já precise. Muita gente tem dúvida disso, né? Pô, Tassão, qual a diferença entre o discricionário e o vinculado? Pô, ele está fazendo ainda, né? Ele ainda está terminando de elaborar. Eu posso pedir para a inteligência artificial ou me explicar isso, ou, aqui ela está fazendo, ou elaborar um mapa mental. Olha aí, ó. Poder discricionário, poder vinculado. Diferença-chave, margem de escolha alta no poder discricionário, que está do lado de cá, e nula no poder vinculado. Tem análise de mérito? No poder discricionário, sim. No poder vinculado, não. Tem margem de escolha? No poder discricionário, alta. No poder vinculado, nula. Análise de mérito, isso aqui está repetido, né? E controle judicial limitado, legalidade total, anulação. Ou seja, olha só, ele ainda fez uma corzinha aqui, ó, verdinho, azulzinho, comparando, ó, conceito, atuação, limites, grau de vinculação parcial, total, exemplos. Eu estou fazendo essa aula porque eu sei que tem gente que gosta de estudar por mapa mental. Fala assim, eu só aprendo com mapa mental. Então eu peguei como exemplo aqui, ó, o edital do concurso Nave Brasil. Eu entrei aqui no site da FGV, eu só procurei concurso Nave Brasil e o resultado foi o primeiro que apareceu. Eu vim aqui no Google, edital Nave Brasil, perdão, e ele apareceu aqui, ó, Nave Brasil, Serviço de Navegação Aérea SA. Maravilhoso. Entrei aqui e agora eu venho aqui no edital. Lá no conteúdo programático, eu vou descobrir qual é a matéria que vai cair. Olha aqui, ó. É só eu descer até o conteúdo programático. Aqui, ó. Vamos lá. Informática, cargos de nível superior, eu quero cargo de nível médio. Técnico em infraestrutura e manutenção, técnico em infraestrutura e manutenção, informática, raciocínio lógico, legislação e noções de ética, língua inglesa, informática, raciocínio lógico, cargos de nível médio, beleza. Ele está me dando aqui todos os conhecimentos básicos, língua portuguesa a gente tem dentro da escola, mas aqui, ó, legislação e noções de ética, a gente não tem. Então presta atenção, o que a gente vai fazer? A gente vai organizar esse conteúdo para fazer mapas mentais sobre esse conteúdo. Eu vou desmarcar a opção de imagem e eu vou falar para a inteligência artificial exatamente o que eu quero. Organize esse conteúdo para fazer mapas mentais. Não faça nada ainda. Apenas me diga quantos mapas eu devo fazer e qual deve ser o conteúdo de cada um. Aí eu vou pegar isso aqui, vou copiar e vou colar aqui. É a primeira parte. Regras sobre divulgação de dados institucionais. É onde ele parou, né? E aí eu vou continuar aqui. Pronto, beleza. Aplicação na Nave Brasil e tratamento de dados usuários na LGPD. Beleza, é realmente aqui o último ponto. Tá tudo aqui, né? Então, vou enviar para a inteligência artificial. Pedir para ela organizar o conteúdo para fazer mapas mentais. A gente vai trabalhando por etapas. A inteligência artificial é uma ferramenta. Se você mandar ela fazer tudo de uma vez, ela vai fazer de um jeito muito estúpido, muito ruim. Então você tem que ir avançando aos poucos. Agora ela falou aqui, para que seus mapas mentais fiquem visuais, fáceis de revisar e não fiquem sobrecarregados, o que tiraria a eficiência do método, o ideal é dividir esse edital em 7 mapas mentais temáticos. Aqui está a sugestão de como estruturar cada um e o conteúdo exato que deve constar neles. Princípios constitucionais da Nave Brasil, legislação societária e governança, o mapa 2. Mapa 3, ética e conduta na Nave Brasil. Mapa 4, gestão de risco, conflitos e transparências. Mapa 5, regime de pessoal, trabalhista. Mapa 6, controle, governança e transparência pública. Mapa 7, combate à corrupção e proteção de dados. Estou aguardando seu comando. Qual desses mapas quer que eu desenvolva primeiro? Eu vou perguntar a ele. Todo o conteúdo que eu mandei está nestes mapas? Verifique se não falta nada.
Tudo que você enviou está completado, está contemplado, não faltou nenhum tópico. E aí ele ainda me garantiu aqui, ó, que tudo está lá. E me falou o que está em qual mapa, bonitinho. Então, beleza. Por qual desses mapas você quer começar? Eu não vou pedir para ele começar sozinho, senão ele pode se perder. Esse é um mal de toda inteligência artificial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, mapa 1, eu vou copiar o mapa 1 e eu vou falar para ele, ó, peça ao Gemini, criar imagem, sempre bom, faça o seguinte mapa mental. E vou mandar para ele, ó, pum. Ele vai demorar um pouquinho. Dica de quem já fez isso muitas vezes. Não aproveite esse tempo para fazer outra coisa, para olhar o seu celular, para qualquer outra coisa. Por quê? Porque você vai acabar se perdendo, tá? Você vai acabar... vou pegar aqui no celular rapidinho. Quando você vê, passou um tempão. Agora, o que eu vou fazer para ganhar um pouquinho de tempo? Eu vou pedir para ele fazer o segundo mapa enquanto eu olho o primeiro. Faça o seguinte mapa mental. E aí eu colo essas informações aqui. Vamos lá. Aquele zoomzinho, ó. Mapa 1, Princípios Constitucionais e a Nave Brasil, bloco inicial. Conteúdo central, Introdução ao regime jurídico e natureza da empresa. Princípios do artigo 37, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Competências da União, setor de navegação aérea. Opa, dei um zoom aqui. Setor de navegação aérea. Deixa eu voltar aqui. Comunicação e controle. Board. Ah, ele está misturando inglês e português. A segurança irriga manática e segurança, segurança, congrufoxidade, comunicamento de empresa, comunicações, definição de serviço, controle de tráfego aéreo, controle de alamento. Você vê que ele deu uma bagunçada aqui, ó. Vamos ver no segundo mapa? Legislação específica das estatais. Decretos regulamentadores. Decreto número tal, regulamentação das estatais. Decreto número tal, aplicação da Nave Brasil. Lei tal, Estatuto das Estatais. Olha o que está acontecendo aqui. O mapa mental ele precisa ter pouca informação para ele funcionar. Então, quando você coloca um monte de lei dentro de um mesmo mapa mental, o negócio não funciona bem. O que eu vou fazer? Eu vou dizer exatamente para a inteligência artificial o que está acontecendo. Estou percebendo erros na escrita do mapa mental. Além disso, tem assuntos demais para um único mapa. Devemos dividir mais os tópicos do edital e fazer mapas mentais para que eles tenham menos assuntos, cada um. Mas aí o que você precisa? Saber como funciona o mapa mental. Lá dentro da escola tem a aula, aqui eu te ensinei brevemente como é que funciona, mas a inteligência artificial ela é uma ferramenta para o teu estudo. Ela não vai estudar por você, ela não vai fazer mapas incríveis só porque você deu um comando de uma linha, não é assim que funciona. Você precisa ir trabalhando isso. Refaça a divisão do edital para ter mais mapas, cada um deles bem específico sobre o seu assunto. Não se preocupe com a quantidade. Para ele não ficar limitando isso, né? Eu vou fazer poucos. Pensa assim, 7 mapas para uma matéria inteira? Que isso, só de direito administrativo a gente teve 7 aulas até agora. E a gente não está nem perto do final da matéria. Como é que a gente faz para colocar a matéria inteira em 7 mapas? E aí ele vem e fala, você tem toda a razão. Para que o mapa mental funcione de verdade, ele precisa ser limpo, direto e sem poluição visual ou excesso de texto. Tentar espremer leis inteiras em poucas ramificações acaba gerando esse problema. Vamos resolver isso agora. Desmantelei completamente o edital
e dividiu o conteúdo em 16 mapas mentais cirúrgicos e ultra específicos. Cada lei e cada conceito ganhou espaço próprio. Ó, mapa 1, princípios constitucionais, o LIMP, ramificações, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ótimo, vamos começar por ele e vamos testar. Faça o mapa mental a seguir. Tome cuidado para que todo o texto esteja escrito corretamente e ele não tenha poluição visual. E vamos ver o que ele entrega para a gente. Perdão. Outro mapa. Mapa 1, princípios constitucionais. O LIMP, artigo 37. Legalidade. Significado, a administração só pode agir de acordo com a lei. E ele ainda deu o nome do princípio. Reserva legal. Deixa eu dar um zoom aqui para melhor. Impessoalidade. Agir de forma neutra, sem favorecer ou prejudicar pessoas, foco no interesse público. No bias. Aqui saiu em inglês, né? Sem viés. Foi o que ele quis dizer. Eficiência. Buscar resultados de qualidade com menores custos e recursos. Otimização. Publicidade. Dever de transparência. Atos devem ser divulgados para controle social, com exceções do sigilo legal. Perdão. Moralidade. Significado, pautar-se pela ética, probidade e boa-fé nas ações públicas. Maravilha! Agora a gente acertou o conteúdo desse primeiro mapa. Vamos partir para o segundo mapa. Legislação societária. Não, esse é o bloco 2. Mapa 2. Competências da União e setor aéreo. Faça o seguinte mapa. Não cometa erros de português. Verifique antes de terminar para ver se realmente não tem erros. Faça um mapa claro e sem poluição visual. E vamos embora. Eita. Deu algum erro aqui, ó. Aí a gente aperta aqui, ó, refazer. Tentar de novo. É um computador, né, galera? Ele vai cometer erros. Igual o seu celular trava de vez em quando do nada. Vou atualizar a página. Vou copiar. Faço o seguinte mapa. E eu não marquei aqui a opção de imagem, né? Canvas não. Criar imagem. Faça o seguinte mapa mental. Importante, né? Quando eu digo que a inteligência artificial não é nem inteligente nem artificial, é por conta disso, né? Ela é bem burra. Se eu não falo para ela exatamente o que eu quero, ela não entende que mapa é mapa mental. E ela foi programada por alguém, então ela não é artificial, né? Existe a inteligência de alguém aqui por trás disso, alimentando essa máquina. Mapa 2, competências da União e setor aéreo. Legislar e executar. Competência, lembra que a gente viu na aula de constitucional ou de administrativo? Competência exclusiva da União para legislar sobre navegação aérea e para explorar diretamente ou mediante concessão o setor. Ou seja, isso aqui é uma competência da União que foi dada pela Constituição. Fiscalizar e regular. Estabelecimento de normas técnicas, padrões de segurança, tarifas e concessões de rotas e infraestrutura aeroportuária. Órgãos reguladores: ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, e outros órgãos subordinados à administração direta e indireta. Organização Geral do Setor de Navegação Aérea, Infraestrutura e Operação.
operação de aeroportos, privados ou estatais, controle de tráfego aéreo, sistema de comunicação e navegação. Olha só como ele fez um mapa limpo, exatamente como a gente mandou, e olha como ele estruturou isso aqui sem um erro de português. Por quê? Porque a gente mandou ele fazer isso sem nenhum erro de português. Se você continuar aqui, você vai conseguir a mesma coisa. Agora, Tossan, pô, eu tô com... Eu não gosto muito de mapa mental, não. Eu quero aprender esse conteúdo aqui do zero. Como é que eu faço? Cara, bora. Vamos fazer um resumo com SA? Quero aprender esse conteúdo específico do zero. Vamos preparar um material de estudo para cada um dos tópicos. Beleza, aprender do zero exige material que seja muito didático, focado na teoria e com exemplos práticos. Como dividimos o edital em 16 tópicos ultra específicos, o ideal é construirmos um guia de estudo passo a passo para cada um deles. E para cada tópico eu vou estruturar o material da seguinte forma: teoria direta ao ponto, explicação simples sem juridiquês, palavras-chave, o que a banca costuma usar para tentar te pegar, exemplo prático focado na nave Brasil, para você entender como aquilo funciona, e o resumo em tópicos para você ler rápido antes da prova. Como você já tem os mapas mentais dos dois primeiros assuntos, eu recomendo começarmos a criar o material escrito na ordem. Por onde você quer começar agora? Faça o material escrito do tópico 1 e quando eu terminar, vamos fazer exercícios no estilo da FGV, que é a banca do concurso. Excelente escolha. A FGV é conhecida por ser uma banca muito conceitual e que adora aplicar casos práticos em suas questões para testar se o candidato realmente entendeu o espírito da lei e não apenas decorou a lei seca. Vamos construir a sua base teórica do absoluto zero. Beleza. Tópico 1. Princípios constitucionais, o LIMP. Os princípios expressos são as diretrizes máximas que todo e qualquer agente público deve seguir obrigatoriamente. Cara, os princípios expressos são as diretrizes máximas que todo e qualquer agente público deve seguir obrigatoriamente. Não entendi isso aqui. Explique para mim como se fosse alguém falando comigo em uma mesa de bar. Imagina o seguinte: a gente está aqui tomando uma cerveja e você resolve abrir uma empresa. Você põe as suas regras, manda em tudo e se quiser dar um aumento para o garçom daqui só porque gostou do atendimento dele, você dá. O dinheiro é seu, a empresa é sua, você faz o que quiser dentro da sua casa. No serviço público, e aí entra a Nave Brasil, o jogo é totalmente diferente. Pensa na Nave Brasil como se fosse um bar gigante, só que o dono não é uma pessoa. O dono é o povo brasileiro inteiro. O presidente da empresa não é o dono da birosca. Ele é só um funcionário que foi colocado lá para tomar conta. O dinheiro que paga a luz, os computadores e os salários não saiu do bolso dele, saiu do imposto que eu e você pagamos. Por causa disso, ninguém ali dentro pode acordar de mau humor e decidir as coisas da própria cabeça. Existe um manual do bom funcionário na nossa Constituição. Existe um manual do bom funcionário na nossa Constituição, que é esse tal de LIMP. E quando eu digo que vale do estagiário ao presidente, é literal. Se liga. Se o presidente da empresa quiser contratar a empresa da esposa dele para fornecer o cafezinho da diretoria sem passar por uma disputa justa, ele está quebrando a regra da impessoalidade e da moralidade. Ele roda. Cara, ainda assim, tá muito confuso. Eu quero que você me explique, sem fazer comparação nenhuma, Só que eu nunca estudei direito. Então eu preciso de uma explicação que começa da base. É aquilo que eu digo.
A inteligência artificial ela é uma ferramenta. Você precisa dizer para ela exatamente o que você quer, senão ela vai fazer um negócio genérico. Ela voltou mais ainda. Ó. Vamos zerar tudo e começar bem devagar, do primeiríssimo degrau, sem nenhuma comparação. Para entender essa frase, precisamos entender primeiro duas palavras básicas, diretriz e agente público. Maneiro. Ele está te dando contexto antes de entrar no conteúdo. O que é uma diretriz máxima? Uma diretriz é uma ordem, uma instrução ou um rumo que você é obrigado a seguir. Quando dizemos diretriz máxima, significa que essa ordem está acima de qualquer outra vontade. É uma regra de comportamento que nunca pode ser esquecida ou deixada de lado enquanto você estiver trabalhando. Entendi. O que é um agente público? Agente público é o nome que o direito dá para qualquer pessoa que presta um serviço para o Estado, não importa como ela entrou lá ou quanto ela ganha. O presidente da República é um agente público. O diretor ou presidente de uma empresa pública, como a Nave Brasil, é um agente público. O empregado público que passou no concurso da Nave Brasil é um agente público. O estagiário que assinou um contrato temporário para aprender ali dentro também é um agente público. Agora vamos voltar para a frase que causou dúvida. Os princípios expressos são as diretrizes máximas que todo e qualquer agente público, do estagiário ao presidente, deve seguir obrigatoriamente. Escrevendo isso de um jeito bem simples e direto, a frase significa o seguinte: a lei criou 5 regras de comportamento, o LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Quando uma pessoa entra para trabalhar na Nave Brasil, seja ela o chefe mais poderoso do lugar ou o estudante que acabou de começar no estágio, ela perde o direito de agir por conta própria. Ela passa a ter obrigação de seguir essas 5 regras em cada pequena tarefa do seu dia de trabalho. O cargo mais alto não dá o direito de desobedecer à regra e o cargo mais baixo também não torna a pessoa invisível para a regra. A obrigação é exatamente igual para todos os funcionários, sem exceção. Ficou mais claro entendendo o significado dessas palavras separadas? Ficou, mas eu ainda não entendi o que é o LIMP. E vai, filho. Grande parte, deixa eu chegar pertinho aqui. Grande parte do processo de você estudar para um concurso é você pegar as coisas que você não entendeu e se aprofundar nelas. Você vai fazer isso a maior parte do tempo, porque a maior parte das coisas que você vai estudar, principalmente no início, você não vai entender. Você vai pegar, você vai bater o olho e vai falar assim: oi? Como é que é? Hã? E com a inteligência artificial, você pode pedir para ela explicar de novo, diferente de uma aula ao vivo, diferente de um PDF que você comprou, que você está lá solto. Então, o que você faz? Você pega aquele material ali e você vai destrinchando. Não é um material físico, é como se fosse o teu professor particular aqui te explicando. A única coisa que você tem que saber é a ordem de estudar, mas isso a própria inteligência artificial te fala. As técnicas de estudo, e aí lá na escola de concursados você tem as técnicas de estudo. No grupo do WhatsApp você tira dúvida. Então qualquer coisa que você trave no meio do caminho, você tem o que fazer. E olha isso aqui, cara. Será que se você tivesse isso quando tu era moleque, estava na escola, tu teria tido tanto problema para entender a matéria? Vamos dar mais um passo atrás e entender o limp do absoluto zero, sem pressa. A palavra limp não existe na lei, ela é apenas um truque de memória, um mnemônico, criado por professores para ajudar os estudantes a lembrarem das 5 regras mais importantes do artigo 37. Cada letra da palavra limp é a inicial de uma dessas regras: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E aí ele dá o significado aqui, ó. E depois que a gente falou para ele que a gente queria uma explicação mais simples, ele explicou. No seu dia a dia você pode fazer o que quiser, desde que a lei não proíba. Mas quem trabalha na Nave Brasil só pode fazer aquilo que a lei permite ou manda. Se não houver uma lei autorizando, o funcionário não pode mexer um dedo. A lei é o trilho que ele é obrigado a seguir. Beleza. E ele dá todas as definições aqui. Ótimo. Agora vamos praticar com questões. Eu nunca resolvi questão da FGV, então eu preciso
que você resolva comigo passo a passo para eu entender direitinho. A diferença, cara, entre a inteligência artificial e qualquer outro professor, até a minha ajuda lá no WhatsApp, eu posso ajudar você. Você pode virar para mim e falar, pô, eu não estou conseguindo entender. Mas até a minha ajuda é limitada. Eu sou limitado pelo meu tempo. Eu tenho um prazo para te dar uma resposta lá dentro do grupo da escola de 24 horas. A inteligência artificial, cara, tu abre o teu celular e ela te ensina na mesma hora. Qual é a única coisa que ela não vai te ensinar do jeito que eu ensino? A minha estratégia de estudo. Como é que você organiza o teu tempo, por onde você começa, quais são as matérias mais importantes. Por quê? Porque isso é fruto da minha experiência. Isso não está no Google. Isso está nos meus vídeos, isso está na escola de concursados, isso está lá no grupo do WhatsApp, mas eu não fiz um site na internet ensinando todas as minhas técnicas de estudo. Não, se eu tivesse feito, estaria aqui. A inteligência artificial ia conseguir achar. Mas assim, não. Então o que tem aqui de matéria é maravilhoso. Mas toma muito cuidado, por exemplo, na hora de você pedir para a IA montar um plano de estudos para você. Porque o que ela vai fazer? Um cronograma de estudos genérico para você estudar todas essas matérias em um tempo que vai ser muito pouco para você fazer isso. Porque você pediu um plano, ela vai montar um plano. Você não pediu um plano que seja de acordo com o seu ritmo, e mesmo que você pedisse, ela não sabe qual é o seu ritmo. Como é que ela vai entregar isso? Aí, olha só. O que eu pedi aqui? Eu falei que eu nunca resolvi uma questão da FGV, então eu preciso que a IA resolva comigo passo a passo para eu entender. Excelente, vamos fazer isso da forma mais didática possível. Como a FGV adora colocar uma historinha para você identificar qual princípio foi desobedecido ou aplicado, nós vamos resolver a primeira questão juntos por partes. Eu vou te apresentando a questão, explicando o que a banca está perguntando e depois nós analisamos as alternativas. Adaptada do estilo FGV. João, diretor de uma empresa pública, decidiu contratar a empresa de sua própria esposa para fornecer o serviço de limpeza das instalações, sem realizar nenhuma pesquisa de mercado ou processo de seleção com outras pessoas concorrentes, alegando apenas que confiava no trabalho dela. A conduta de João violou diretamente qual princípio constitucional da administração pública? Legalidade, impessoalidade, publicidade ou eficiência? Primeiro, a gente vai entender o que o João fez de errado. Ele é um chefe, um agente público, e ele usou o cargo dele para dar uma vantagem financeira para a própria esposa, sem dar oportunidade para nenhuma outra empresa disputar essa vaga de forma justa. Então a gente vai olhar para as alternativas. Por que não é a letra C? Publicidade. A publicidade fala sobre esconder ou mostrar, transparência. A questão não diz que ele escondeu, mas diz quem ele contratou. Então não tem nada a ver com publicidade. Por que não é a letra D? Eficiência. A eficiência fala sobre gastar pouco e trabalhar bem, e o erro aqui não foi o preço, mas o favorecimento. Por que não é legalidade? Embora contratar parentes sem licitação seja contra a lei, a FGV quer o princípio mais específico para o ato de favorecer alguém, e isso é uma coisa que a FGV faz muito. Ela dá duas alternativas corretas, mas ela quer a mais correta. Ele violou a legalidade, só que mais específico, nesse caso específico, ele violou a impessoalidade, porque ele exige que o cara seja neutro e trate todo mundo de forma igual. Quando ele escolheu a esposa por confiança e ignorou o resto, ele foi totalmente pessoal. Conseguiu entender o raciocínio que a FGV usa? Entendi a questão, mas não entendi o raciocínio da banca. Qual é o padrão dela? Entender o padrão da FGV é o verdadeiro segredo para passar no concurso, porque ela não é uma banca comum. Enquanto outras cobram apenas a decoreba, ela quer saber se você sabe aplicar a lei na vida real. E ela vai te dar 3 pilares para fazer isso, né? O padrão da historinha, o caso prático, a pegadinha do tudo parece errado, mas qual é o pior? Cara, perfeito, perfeito, perfeito. Não parecia contra a legalidade? Sim. Só que sempre tem uma mais específica que anula uma outra alternativa que é geral. Maravilha. E as palavras-chave que a banca esconde no texto. Nesse caso aqui, a palavra-chave foi confiança. Por quê? Porque ele está colocando a pessoalidade. Aqui, ó. Se ela falar de economizar dinheiro, bater meta, agilidade, desperdício, tecnologia, ciência.
Esconder documentos, não publicar, falta de transparência, publicidade. Isso aí, quando a gente está estudando a matéria, a gente vê que cada princípio, cada conceito, ele tem palavras-chave que são associadas a ele e que vão te ajudar a resolver essas questões. Vamos um pouquinho além agora. Maneiro, gostei. Faça um resumo sobre essa matéria para eu imprimir em uma folha só. Eu não. Perdão pela fungada, pessoal. Fica alto no microfone. Revisão de véspera. Legalidade, a regra do trilho. Termo técnico da FGV, a pista na questão, história sobre onde administrador age por vontade própria. Ou seja, até para isso, cara, a inteligência artificial ela faz para você. Impessoalidade, qual é o conceito, quais são os termos técnicos que a banca usa e qual é a pista na questão. Moralidade, publicidade e eficiência. Maravilha. A parte mais difícil, cara, em qualquer concurso, sempre vai ser a sua constância no momento em que você estiver estudando. Eu vou pedir para você guardar a tua caneta agora e prestar atenção nisso aqui. Abaixa a caneta um pouquinho e presta atenção nisso, porque isso é extremamente importante. A parte mais importante no estudo para concurso vai ser a sua resiliência. O que é resiliência? Falei resiliência, né? Vamos ver se ele vai acertar. Resiliência é a capacidade de uma pessoa, um sistema, a capacidade que uma pessoa, um sistema ou um material tem de superar pressões, crises e problemas, voltando ao seu estado normal ou até mesmo saindo mais forte daquela situação. Para entender de forma bem simples, podemos dividir em 3 pontos: enfrentar o impacto, adaptar-se, aprender com o erro. A pessoa não resiliente desiste, diz que o estudo não é para ela e passa semanas se lamentando. A pessoa resiliente fica triste no primeiro dia, mas logo depois pega a prova errada, analisa quais matérias precisa melhorar, reorganiza o cronograma e volta a estudar com mais foco. Isso é exatamente o que eu falei no final da aula de ontem e que eu estou repetindo aqui no final da aula de hoje, cara. Não dá para você ser uma pessoa que desiste fácil e você não pode colocar armadilhas no teu próprio caminho para que você desista. Se você tenta estudar muitas horas por dia, você acaba desistindo. Se você tenta colocar mais matérias do que você é capaz de aprender, você também acaba desistindo. Se você tenta estudar a matéria inteira de um concurso em 2 ou 3 meses porque você acabou de ver que o edital abriu, você também acaba desistindo. Porque não é assim. O concurso público é o jogo da resiliência, da constância, do longo prazo. É você unir aquelas 3 coisas que eu falei ontem que eu repito. Sentimento. Quais foram? Nossa, não é sonho. Razão, lembrei. Sentimento e vontade. A razão é você racionalizar esse sentimento. Cara, eu consigo. Tem alguém ensinando, eu consigo aprender. Pode demorar, mas eu consigo aprender. Sentimento. Eu acredito que eu consigo. Eu sinto que eu consigo. É ter a razão, é enxergar a lógica de, cara, se tem alguém ensinando, eu consigo aprender. Alguém tem que ser o primeiro lugar, por que não pode ser eu? O sentimento, eu acredito que eu posso. Pode não ser hoje, pode ser no ponto, pode não ser no ponto que eu estou hoje, mas eu acredito que eu posso. E a vontade, e a resiliência entra aqui na vontade. É ter vontade todos os dias, é ter tesão. Tesão não é simplesmente a energia sexual, é a vontade de fazer, é ter tesão de fazer as coisas, é pegar, sentar e falar assim, cara, agora eu vou estudar. Eu vou estudar de verdade, é fazer isso de corpo e alma. Não é só de corpo presente, não. Sentar lá e ficar mole assim, tipo, ah, tem que estudar agora. Aí pega o caderno, coloca aqui, aí assiste a aula assim. Bota no 2x e fica lá assim. Aí reclina a cadeira lá atrás. Aí tá assistindo a aula aqui assim, ó. Pode assistir a aula confortável, o problema não é esse. Mas no momento em que você perceber que o professor falou alguma coisa que você não sabia, opa, pega o teu caderninho aqui, ó. Pausa a aula.
anota, despausa e continua. Continua porque você precisa continuar. Esse é o seu maior objetivo em concurso público. Não é terminar o edital, não é fechar a matéria, não é acertar todas as questões, é continuar. O teu objetivo primário, se você está começando agora, é esse. Eu falei na aula de ontem de direito administrativo. Quanta gente, cara, começou, parou e está voltando agora. E se tivesse continuado, mesmo que fosse um pouquinho de tempo por dia, estaria muito melhor hoje do que realmente está. Mas por quê? Porque desistiu. Porque não aprendeu com o erro naquele momento. Errou e falou assim: ah, isso não é para mim. Agora você tem mais um erro para você aprender. É o erro de você ter parado. Então enfrenta o impacto de ter voltado depois de muito tempo parado. Ou de ter deixado para começar só agora. Aprende com o teu erro. Ficar parado não adianta. Esperar as condições perfeitas para estudar não adianta. Tem que começar agora. E se adapta. Se eu não tenho dinheiro para pagar um curso, eu vou assistir as aulas gratuitas do Tossan. Se eu estou completamente perdido, eu não sei por onde começar, cara, o Tossan tem uma mentoria, eu vou lá dar uma olhada. Pô, custa R$ 25 por mês o plano anual. Isso agora é dia 22 de maio. Custa R$ 25 por mês o plano anual. Porra, eu não peço nem um iFood com isso, né? O X-Tudo é 20, mas a entrega é R$ 4,90. Caramba. Será que tá tão longe assim ser aprovado em um concurso? Ou será que você tem medo de se dedicar e não conseguir, de falhar, medo de não saber por onde começar? Irmão, eu tô aqui por você. Eu tô aqui com você. Eu vou terminar essa aula e aqui, ó, tem várias notificações da escola de concursados aguardando eu ir lá. Aluno para autorizar a entrada lá no grupo, gente para eu responder, para eu ajudar a montar plano de estudo, gente com dúvida em questão para eu ir lá e ajudar a resolver, e eu tô com vocês. Agora, você tá com você? Você está fazendo o que você precisa fazer? Ou você está desistindo na primeira dificuldade que aparece? Lembra sempre disso. A gente se vê na segunda-feira, às 8 horas da noite, novamente. Me desculpa por não poder estar ao vivo aqui com você hoje, mas eu faço questão de pelo menos ter essa aula gravada aqui para você saber que eu me adaptei. Para que eu sirva de exemplo para você. O impacto de hoje é esse. Eu não conseguirei estar ao vivo com vocês. Quando vocês assistirem isso, eu já vou ter gravado essa aula. Mas, ó, eu me adaptei. E eu aprendi com erro. Da próxima vez eu reprogramo meu compromisso. Ou eu me planejo para fazer o que eu tinha que fazer num outro horário. Mas hoje eu precisei me adaptar. E é por isso que eu não vou dar aula? Não. Eu vou fazer o melhor que eu posso com as condições que eu tenho. E torcer para que isso seja o suficiente. E da próxima vez eu vou fazer melhor. E é essa a minha palavra. E é esse o meu exemplo para você hoje. Fica com Deus. Tamo junto. E a gente se vê na segunda-feira, às 8 horas da noite.